Boa noite, a paz do Senhor a toda a igreja. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma sexta, uma célula. Fala mais um pouquinho da palavra de Deus, esse Deus maravilhoso, uma palavra curta, mas que venha confortar nossos corações, que venha dar um refrigério em nossas vidas, dar um caminho. E para discutirmos depois, né? A palavra é curta porque célula, a palavra é curta para reflexão e discussão posteriormente, né? E, meus irmãos, no caminho está pensando, está vindo, e eu vi no Face alguma coisa assim, e falou assim, a palavra de Deus não muda. Então, isso veio muitas lembranças no meu coração, e falei assim, realmente, a palavra de Deus não muda. E eu quero falar aqui em Mateus 24:35, já quero começar já lendo a palavra, que diz: os céus e a terra passarão, as minhas palavras jamais passarão. Quantas vezes nos pegamos pensando que as promessas de Deus não se cumpriram, né? Achamos que não vai se cumprir, às vezes ficam pensando, nossa, será que é promessa mesmo? Será que eu não me enganei? Então, nesse contexto, deixa eu falar, se receber uma promessa de Deus, pergunte a Deus, Deus, se for de ti, eu recebo em nome de Jesus. Se não, aparta-te de mim. Que não quer, para não se enganar. E pede a Deus discernimento da tua palavra. Então, que geralmente, às vezes, a pessoa tem as profetadas da vida aí, então fica profetizando uma coisa boa, que vai dar carro, vai dar coisa assim, e as pessoas, às vezes, acabam se enganando, né? Então, pede a Deus discernimento, pede a Deus sabedoria, e se for de Deus, recebe em nome de Jesus. E aqui, perguntamos aqui, nessas promessas que recebemos, que tem as promessas de Deus, mas no caminho, ele tem umas promessas pessoais, e às vezes pensamos assim, será que eu me enganei? E o que aconteceu nesse caminho? Será que vai se cumprir? Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, quantas vezes você foi aos pés do Senhor, não somente para agradecer, pedir alguma coisa a Deus, mas sim para buscar mais intimidade com o Pai? Quantas vezes? Temos as promessas de Deus, e te digo, as promessas de Deus se cumprem. Deus não falha. Deus é fiel para conosco. Nós é que não somos fiéis, né? Quando temos a promessa de Deus para nossas vidas, o que fazemos? Eu te digo, muitas vezes queremos assim ajudar a Deus, né? Para a brevidade das promessas. Ele assim tem uma promessa e fala, não vou ajudar a Deus, vou ter uma casa, por exemplo, então já vou no banco, fazer um financiamento, alguma coisa assim. Então você quer ter uma brevidade dessas promessas e tudo tem seu tempo. Já foi pregado, já foi falado na célula do tempo. Deus, temos que aguardar o tempo de Deus. Então, nós tomamos rumos que achamos corretos. Mas te digo, você orou a Deus, você buscou santidade, tem intimidade, buscou intimidade com Deus para lhe dar um sinal, uma aprovação de que é esse caminho que você tem que seguir. E o que fazemos, irmãos, é tomamos rumos diferentes. Acreditamos que estamos no caminho certo. Assim, não, é esse caminho, se Deus tem uma promessa, então o caminho é esse, para atingir essa promessa, é esse caminho. E você vai acabando tomando essa decisão. E às vezes tomamos essas decisões sem a permissão de Deus, e sim somente com a nossa permissão. Nós achamos, no nosso eu, achamos que é isso que Deus quer. Mas aí, você foi aos pés do Senhor, foi orar, tenho vivido todos os dias, e não é segredo para ninguém, o pastor Manuel Júnior sempre fala assim, não só ele como outros, fala assim, não, vamos orar. Primeira coisa, quando vem uma questão, vamos orar, para ver se é de Deus. Se for de Deus, que se cumpra. E vai se cumprir. E nessas promessas, nas promessas
que Deus tem para nós e que nós tomamos rumos diferentes com o intuito de ajudar a Deus, isso é do ser humano. Então, esse pecado, não somente eu cometo, outros cometem, isso é inerente ao ser humano. E eu te digo, é como estarmos, eu faço uma analogia, como estarmos em uma estrada onde tem as coisas boas, que Deus está, você está no caminho ali, certinho, no caminho que Deus está, você tem coisas boas, você está vendo uma estrada que está vendo paisagens boas. E nessa promessa, você acaba tomando um rumo diferente, vai para onde não tem nada. Então, você perde todas aquelas bênçãos de Deus. E essas bênçãos de Deus, talvez é um preparo para você receber essa bênção que está na promessa, uma fortificação da fé, uma consolidação do seu eu, do seu ser, para poder te preparar a receber uma bênção. Às vezes você pode receber um bem, dinheiro, por exemplo, e se você não está preparado para usar aquele dinheiro, ele vai embora, ele vem, vai embora, aí você acha que Deus foi ruim comigo. E não, nós é que fazemos, o nosso livre-arbítrio, nós é que tomamos essas decisões errôneas, né? Aí perdemos toda aquela bênção que o Senhor tinha para conosco. Então, eu reforço aqui, meus irmãos, para buscar mais intimidade com o Senhor. E aí, temos buscado mais intimidade com o Senhor, temos chorado ao pé da cruz para buscar mais intimidade, buscar a face de Deus e não as mãos de Deus. O que nós estamos, estamos só lamentando, ou pedindo, só pedindo? Bem, a palavra diz, pedir-vos e dar-se-vos-á. Mas temos que agradecer, temos que buscar mais intimidade com Deus, conversar com Jesus, porque Ele vai nos dar o caminho certo. E eu te digo, meu irmão, se nós verdadeiramente arrependermos de ter tomado essa decisão errônea, de reconhecer o pecado, reconhecer o erro, deixando Deus ser o nosso guia, se verdadeiramente arrepender, Deus ser o nosso guia. Eu até brinquei aqui no preparo da palavra, assim, deixar Deus ser o nosso Waze, né? Assim, que nós confiamos, você vai num lugar que você não conhece, você já coloca no Waze lá e você vai seguindo fielmente o que está ali. Então, por que não confiar em Deus? Então, Deus nos coloca novamente no caminho correto onde devemos andar, no caminho da promessa, no caminho da vitória, no caminho da vida eterna. E nesse contexto, eu quero dizer para todos, te digo que a palavra de Deus não muda. O que muda são as nossas atitudes, pois Deus é fiel para conosco. Então, meus irmãos, temos que buscar intimidade com Deus. Temos a promessa, colocamos essas promessas no altar de Deus. Pai Deus, se for de ti, eu recebo em nome de Jesus. E sendo de Deus, Ele vai te preparar, é só estar ali com Deus, caminhar com Ele, que Ele vai te falando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai te conduzindo. E eu gosto de louvores antigos, tá? Então, já confesso que eu gosto de louvores antigos. E tem um louvor, eu vou até dizer, da uma cantora Raquel Silva, que fala que o título dessa música, desse louvor, é Não Mudo. E eu elenquei, tá na letra, né, alguns pontos que está na Bíblia do socorro que Deus deu às pessoas, às pessoas que estão na palavra de Deus. E lá diz assim: quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, o encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. E quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Então, e lá também diz: quantas vezes a tua alma quer desesperar, dizendo, o tempo da minha vitória nunca virá. E às vezes falamos assim: essa vitória nunca virá. Você fica desanimado, isso é do ser humano, mas busca a Deus, ora mais a Deus, e fala: quando o tempo
passa, a tua alma chora tentando vencer. Mas Deus manda dizer, sou o dono da glória. Então, meus irmãos, Deus não muda. A sua palavra permanece para sempre. Deus tem promessas em nossas vidas, na minha, na sua vida. Só busca Deus, busca intimidade com Deus, que essas promessas vão se cumprir. E vão se cumprir no momento certo, na hora certa. Eu deixei aqui a palavra aberta aqui, para dar um exemplo uma promessa de Deus que se cumpriu. Está lá em Lucas 2, 25 a 31, que diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Glória a Deus, aleluia. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, na vida de todos. E é do meu coração desejar o bem a todos, a paz a todos. E busca a Deus, que Ele vai fazer cumprir as promessas. A palavra dele não muda. Pode mudar os céus e a terra, mas a palavra dele jamais vai mudar. Meus irmãos, eu agradeço, a palavra é curta, mas eu agradeço imensamente por Deus ter colocado isso no meu coração, porque eu tenho promessas de Deus, e às vezes eu me pegava nesse contexto aqui, ficava pensando, assim, acho que eu me enganei, eu pensei, eu ouvi errado alguma coisa. E eu tenho um testemunho na minha família, a minha querida mãe, antes de partir, ela sempre falava assim, não, Deus ainda não vai me levar, porque ele tem promessa, vai se cumprir na minha vida. E a promessa é ver os filhos dela buscando a Deus, porque alguns estavam desviados. Então, para voltar aos pés do Senhor, quando todos estavam na igreja, nos caminhos de Jesus, Deus a recolheu. Ela viu, os olhos dela viram. Então, isso eu tenho dentro da minha família uma promessa viva de Deus que se cumpriu. Então, eu digo para vocês, a promessa de Deus vai se cumprir. Creia, somente creia. Eu tive o louvor aqui do Fernando César, falou assim, as promessas vão se cumprir. Elas se cumprirão. Vai passar céus e terra, e as palavras de Deus permanecem. Elas jamais passarão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.